Bom, minha gente, começando mais um vídeo aqui, e é isso mesmo, pelo título que vocês estão vendo, nós vamos cruzar a Venezuela. E nós estamos aqui na Colômbia, esses vídeos maravilhosos que vocês viram aqui desse país, assim, que a gente amou. Eu tava até falando que a gente chama os argentinos de hermanos, mas na verdade a gente tinha que chamar os colombianos de hermanos também, porque é um país muito parecido com o Brasil, tanto questão culturalmente, musical, pessoas e etc. Mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os preparativos que a gente tem que fazer para entrar aí na Venezuela. E vocês devem estar se perguntando por que a gente vai entrar na Venezuela, por que a gente vai enfrentar esse desafio aí. Um desafio desconhecido porque recentemente poucos viajantes estão fazendo esse trajeto aí, né? Colômbia, Venezuela, Brasil ou Brasil, Venezuela, Colômbia. E nós vamos percorrer a Venezuela simplesmente porque é a forma mais fácil da gente chegar até Manaus. É um ciclo que vai se encerrar aí depois de 7 anos, quase 7 anos, 6 anos e meio mais ou menos, de viagens, tanto pelo Brasil como toda aqui a América do Sul. Fizemos praticamente todos os países da América do Sul aí com vocês, que vocês acompanharam. E dessa forma fica mais fácil, porque daqui de onde a gente tá até Roraima dá 2.000 quilômetros e mais ou menos mais 1.000 quilômetros até Manaus. E tem um detalhe super importante, a gente não precisa de balsa para chegar até Manaus. Como vocês estão vendo aí no mapa, a gente inclusive começou a nossa viagem de carro pegando 5 dias aí de balsa até a cidade de Belém. Então, dessa forma, a gente consegue pegar inteira por estradas, que inclusive não estão nada boas, a gente já está ciente disso. Pensamos diversas vezes, analisamos todas as situações econômicas e tudo, colocamos tudo na ponta do lápis. E, de fato, cruzar a Venezuela é a forma mais fácil, mais simples e que também, querendo ou não, a gente vai ter que fazer esse trajeto agora. Então, a gente vai mostrar aqui nesse vídeo para vocês quais são os passos que a gente vai ter que fazer antes de cruzar a Venezuela. Vocês devem estar aí se questionando, mas a Venezuela tá muito perigoso, estão assaltando, tá todo mundo indo para outros países, todo mundo que é da Venezuela quer fugir da Venezuela, vocês vão para a Venezuela. Gente, calma. A gente sabe da situação do país, inclusive faz tempo que a gente sabe da situação do país, que a gente sempre esteve ali muito próximo, né, Manaus, Roraima. A gente meio que acompanhou esse processo todo da Venezuela, a gente ia muito para a Venezuela, mas a gente sabe da situação do país, a gente sabe da situação de imigração dos povos venezuelanos, a gente sabe, tristemente, de toda essa situação. Mas nos últimos dias aí, nos últimos meses, na verdade, como a gente vem se preparando para isso, conhecemos grupos de pessoas que estão viajando pela Venezuela e grupos de pessoas que estão viajando pela América do Sul, que vão dar um grande suporte aí pela nossa passagem. Já quero destacar de antemão, claro que ao longo aí desse nosso trajeto a gente vai apresentando as pessoas que vão nos ajudar, mas eu já quero destacar de antemão aí a Micaela e o Martim, que inclusive eles percorreram a Venezuela e ficaram no nosso apartamento lá em Manaus. A Ivone, a mãe do Luiz, minha sogra, recebeu eles lá em Manaus. O Arsênio também, que ele nos mandou uma carta convite aí para entrar na Venezuela, que esse é um dos documentos que você tem que ter. A gente está aqui com uma planilhazinha aberta e aqui a gente mostra os contatos que a gente tem lá na Venezuela já de pessoas que vão nos ajudar, e aqui também tem a lista dos passaportes, né? E aí, como a gente vai falar no decorrer desse vídeo, né, os documentos aqui que a gente teve conhecimento que eles pedem, o passaporte, muito melhor do que você entrar com o RG. Parece que tem gente que consegue entrar com o RG também, mas o passaporte ele é um documento universal, como a gente já falou em outros vídeos aí. O documento do carro atualizado, eles pedem um seguro, mesmo que não seja um seguro para a Venezuela. Por exemplo, o nosso seguro aqui da Colômbia, o SOAT, ele vai estar vigente até junho, então a gente está agora em maio, então ele ainda tem essa vigência, então ele vai funcionar para a gente fazer essa travessia aí. Outra coisa que eles pedem é a carta convite. No caso, a gente conseguiu a carta convite, ou eles pedem reserva de hotel por pelo menos 15 dias, ou um pacote turístico de pelo menos 8 dias. Então, assim, dessas 3 opções, a gente conseguiu a carta convite com o Arsênio aí, que foi um dos contatos que a gente conseguiu. Além disso, como a Elka falou, a gente já está em alguns grupos de WhatsApp, onde tem pessoas da Venezuela que dão esses apoios, além desses outros contatos que a gente tem aqui, né? E aí, também a gente vai mostrar nesse vídeo aí como a gente vai fazer com a questão do dinheiro, que a gente não vai trocar de peso colombiano para bolívar, a gente vai trocar de peso colombiano para dólar, mas a gente vai mostrar no decorrer desse vídeo aí a gente fazendo esse processo. Ultimamente, né, com a ultra, hiper, mega inflação lá da Venezuela,
os próprios venezuelanos não estão usando a sua própria moeda. Então, eles meio que estão dolarizando na marra para poder continuar tendo a questão de comércio dentro do país. Então, a gente vai fazer isso, pegar o nosso real, transferir para peso colombiano e do peso colombiano comprar o dólar para a gente poder fazer essa travessia lá. Outro ponto que é importante também, que está fazendo parte desse nosso planejamento aqui, é a questão da gente levar um pouco de diesel extra, né? A gente pretende comprar aí 2 galões para levar cheio de diesel e levar além do nosso tanque cheio de diesel. Então a gente tem 80 litros aqui no carro, a gente pretende levar mais 40 litros aí, 45 litros, para a gente ter mais essa folga, porque os venezuelanos que a gente já entrou em contato nos disseram que tem, mas às vezes acaba e aí demora tipo uma semana, demora uns dias para que volte a ter reabastecimento. Outra coisa que acontece também, que são as pessoas que trabalham, digamos que no mercado paralelo, elas vão nos postos, ficam nas filas, compram e aí acaba e elas revendem nas suas casas pelo dobro do preço. A informação que a gente tem sobre o preço do diesel lá, que está custando 50 centavos de dólar o litro, então é 2,50, mais ou menos R$2,50 cada litro de diesel, né? E essas pessoas que revendem nas suas casas, elas estão cobrando como $1, que seria mais ou menos R$5 na cotação de hoje. Até então, que não tá tão ruim, né? Então. Até que não tá tão ruim, mas assim, a gente vai levar essa questão do diesel aí também. A gente tá, na verdade, absorvendo todas as dicas que as pessoas que estão lá na Venezuela estão dando pra gente via WhatsApp aqui. A gente tá fazendo esse planejamento, mas na hora realmente que a gente chega lá, que a gente vai mostrar. A gente também tem uma outra questão muito importante, como vocês sabem, a gente trabalha na estrada, então a gente não pode ficar sem internet apenas nos finais de semana e feriado, né? Como possivelmente essa travessia vai demorar muito mais do que um final de semana, então a gente meio que pediu folga aí, porque a gente não sabe se a nossa Starlink vai funcionar na Venezuela. O que acontece? A Venezuela é o paizinho que está aí em cinza escuro. Venezuela e alguns outros países estão em cinza, ou seja, a Starlink dificilmente vai operar nesses países, né? Não vai ter venda dos produtos lá, assim como tem no Brasil e aqui em alguns outros países. Mas, o que acontece? Possa ser que ela consiga captar o sinal de outros países, como o Brasil, por exemplo, ou como aqui da Colômbia. Mas a nossa ideia, de fato, inicial é apenas cruzar o país em mais ou menos aí uma semana, tá? Se a internet funcionar, talvez, muitos talvez aí na frente, a gente conheça alguns lugares específicos. Por que os talvez? Porque a gente precisa sentir como que vai estar a sensação dentro do país. A gente conhece pessoas, não pessoalmente assim, mas pelo grupo, que estão viajando pela Venezuela aí já faz 2, 3 meses e assim, ficando onde quer, igual a gente viaja aqui nos outros países. E algumas pessoas nos disseram que o ideal é sempre viajar de ponto de apoio em ponto de apoio. Então, em tal cidade você fica com tal pessoa, tal cidade você fica com outra pessoa, até você chegar ali no Brasil. A gente tem todos esses contatos. Vamos sentir como que vai ser o país, vamos sentir como que vai ser aí a questão principalmente da segurança, principalmente a questão da polícia, que esse é um outro ponto aí também que o Luiz vai falar para vocês. Então, uma das coisas que mais frisaram pra gente em relação à Venezuela foi em relação à polícia, que é uma polícia muito corrupta e que existem muitas barreiras, né, chamadas de alcabalas. E aí, esses policiais, eles ficam tentando arrumar pelo em ovo, tentando buscar coisas para que ele possa arrancar, tipo, algum tipo de dinheiro teu. A gente já está se precavendo, por exemplo, com essa carta convite para não encher o saco. A gente tem que se preparar para a parte das barreiras policiais, que dizem que é a pior parte. Aqui na Colômbia a gente ouviu falar dos venezuelanos, a gente ouviu falar das pessoas que cruzaram, já fizeram esse trajeto, que simplesmente a pior parte são eles mesmos, porque eles ficam querendo encher o saco. Isso há muito tempo atrás, quando a gente ia até a fronteira lá com a Venezuela, do Brasil, a gente já sabia disso, né? O pessoal falava que os policiais adoravam ganhar caixas de bombom garoto, mas é um tipo de coisa que vem se alimentando por muito tempo e que chega um momento que fica difícil de você mudar essa situação, né? Não é uma exclusividade de agora, sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí, essa é uma outra das coisas que a gente tem que se preparar, por isso a gente vai fazer algumas mudanças aqui no carro, mas aí depois a gente mostra direitinho o que a gente vai fazer. E é isso, agora vamos colocar as coisas aqui em prática. A gente vai também tirar xerox dos documentos para a gente ter uma cópia sempre, assim, para evitar qualquer tipo de transtorno. Vou imprimir um documento novo, porque vocês sabem que o documento aí no Brasil é um documento digital e a gente está rodando aqui com o nosso documento, eu acho que é de 2021,
o papel já tá até meio velho. Então assim, eu vou pegar, vou imprimir lá o que fala 2023, pra gente tentar evitar ao máximo qualquer tipo de problema. Outra coisa muito importante que eu queria falar é que é o seguinte, a gente vai tentar ao máximo gravar as coisas, o nosso trajeto aí pela Venezuela. O que a gente não vai querer entrar em discussão aqui é uma questão política. Porque eu acho que é muito básico e é muito óbvio o que está acontecendo na Venezuela, seja por uma questão A ou B. Isso daí eu acho que já é de conhecimento geral de todo mundo. A gente não quer entrar nesse quesito sensacionalista, a gente não vai entrar nesse assunto. O que a gente vai mostrar é, possivelmente, as estradas, o nosso trajeto e as belezas que a gente conseguir gravar aí pra vocês. Não fiquem aqui esperando que a gente vai sensacionalizar esse assunto, porque primeiro, nunca foi em 7 anos de canal, a gente nunca sensacionalizou nada, e não vai ser agora, com essa situação da Venezuela, que a gente vai fazer isso. Então a gente vai mostrar de fato o que é real, o que tá acontecendo aqui com a gente, e o que vocês vão acompanhar aí durante esses dias, beleza? Bom, e aí, uma das atividades que a gente tem que fazer aí, para fazer essa travessia, é trocar o dinheiro. A gente não vai levar o Bolívar, né? Que é a moeda oficial da Venezuela. A gente fez uma transferência pelo Wise de real para peso colombiano. Eu saquei esses pesos colombianos e agora eu estou indo numa casa de câmbio para trocar esse peso colombiano em dólares. Porque essa casa de câmbio que a gente está indo é uma casa de câmbio que foi indicada pela Micaela e pelo Martim, que é uma casa de câmbio que eles conseguem trocar por cédulas menores, né? Moedas de $1 ou até no máximo de $5. Eu vou ver se isso é verdade, eu vou ver se consigo fazer essa troca. Eu já cheguei aqui no centro comercial e aí é isso, a gente tem que fazer todo esse rolê aí, porque eu não consigo sacar diretamente em dólar aqui na Colômbia, né? Então eu passei do real para peso e agora do peso para dólar. Bom, mais uma missão aqui dos preparativos para a gente ir para Venezuela. A gente acabou de comprar esses 2 galões aqui de aproximadamente 20 litros cada. E a gente vai levar de diesel extra, né? Tanto a Micaela e o Martim, que são as pessoas que estão nos ajudando aí, que já fizeram esse trajeto, quanto os contatos que eles nos passaram também das pessoas que moram na Venezuela, nos disseram pra gente levar um pouco de diesel, porque às vezes não tem no posto ou demora uma semana para chegar. Então a gente tendo aqui pelo menos 40 litros é mais ou menos meio tanque, e meio tanque a gente faz mais ou menos uns 400 km, então ajudaria bastante, né? A gente com um tanque e meio, a gente faria aí mais ou menos já a metade de todo o trajeto até a fronteira com o Brasil, né? Então a gente está lavando aqui para tirar a sujeira, o excesso de coisa que tinha aí, e aí amanhã a gente vai pro posto e encher, e eu também já enchi o bidãozinho de 5 litros de diesel também pra gente levar. Então a gente tem aí quase 45 litros, né? Exatamente. Mais 80 litros do tanque do carro, né? Bom, uma coisa também que nos falaram era para não deixar os eletrônicos aparentes, né? Computador, câmera, drone, etc. Porque eles podem ficar meio de olhão e meio que achar que a gente tem dinheiro para tentar extorquir eles de alguma forma. Só para falar, eles que a gente tá se referindo, na verdade, é a polícia, exato, né? Só esse parênteses aí, as pessoas que passaram por lá e as pessoas que estão por lá nos falaram que o desafio maior, as paradas policiais, que são muitas, chamadas de alcabalas, e elas são muitas, e os policiais tiram a tua paciência até você dar alguma coisa para eles, né? As pessoas de lá nos falaram também pra gente que eles são corruptos, então assim, a gente tá tomando essas precauções para evitar algum tipo de situação, né? Como a Elka falou, não achar que a gente tem drone, tem celular, tem computador, então os caras estão com dinheiro aí. Então assim, a gente vai só remanejar as coisas para poder tentar evitar ao máximo esse tipo de discussão com a polícia, né? E aí, aqui em cima, mostra aqui, Luiz. Aqui era, nesse armário aqui é onde ficavam nossos computadores, câmera, etc. Eu tirei, eu vou colocar... Aqui já era oficial, né? Aqui já é de comida, normal. Eu tirei aqui dos computadores, eu vou colocar aqui na parte de baixo. A gente ainda consegue ter acesso, mas desse sofá aqui não dá, por exemplo, apesar de ter uma porta aqui, mas a gente também tem um espaço bem aqui. Depois, quando tiver aberto, eu mostro pra vocês. Então não dá pra ele achar que dá pra levantar aí. Enfim, ele vai ter que vasculhar muito o carro pra, sei lá, tentar achar alguma coisa. E também assim, né? Fazer o quê? Todas as nossas coisas, querendo ou não, estão aqui dentro do carro. A gente não tem muito o que fazer. Então assim, tudo a gente tá levando em consideração o que as pessoas nos falaram. Quando a gente for pra lá é que a gente vai ter de fato a experiência e mostrar aí pra vocês. Era a mesma coisa que falavam que a polícia da Argentina era super corrupta e a gente nunca passou por nenhuma situação.
né? Então vamos mostrar aí pra vocês o que a gente conseguir mostrar e também mostrar a realidade de fato, o que tá acontecendo. Bom, já fiz aqui a mudança, tinha as coisas que estavam aqui, coloquei algumas aqui pra cima e tirei os lençóis, toalhas que estavam aqui. E aí, ó, ficou perfeito. Aí eu vou pegar essa mantinha aqui, jogo aqui em cima, vou dar uma arrumada aí, mas é mais ou menos isso aí. Como eu falei, essa parte aqui não tem acesso por aqui por fora. Só essa aqui, ó. Então, como vocês podem ver, ainda tem um outro compartimento aqui embaixo, que é onde os nossos computadores vão ficar lá atrás, que aí a gente tem mais fácil acesso também. E não dá pra ver, né? Eu tô quase no chão aqui e não dá pra ver. Então, é isso. Bom, chegou o dia da gente fazer a entrada aí na Venezuela. A gente passou, sem querer, uma semana aqui, porque na verdade era pra gente ter saído na quinta-feira, mas a gente passou a semana inteira com muito trabalho, né? Porque como provavelmente a gente fica offline aí uma semana de travessia, a gente tá tentando adiantar os trabalhos. Então hoje é sábado, são 6 e pouquinho da manhã e vamos sair cedo porque a gente tá em Riohacha. Até Paraguachón dá mais ou menos 1h30, quase 2 horas. Então a fronteira abre às 8, então a gente vai chegar mais ou menos ali no tempo certo. Tá tudo arrumado aqui, ó. Falta só encher o galão de diesel, né? Encher o diesel agora. Ela já organizou as coisas aí, as coisas da mamãe, tá tudo certo. Vamos embora. E daí, esse próximo vídeo da gente, fronteira e entrando na Venezuela, vai ficar para um próximo vídeo. Porque aqui já tem muita informação aí pra vocês, então esse é o vídeo de preparo. E aí o próximo vídeo já é a gente sim entrando no país Venezuela, o nosso novo país. Bora lá. Já entramos com emoção aqui, porque a gente foi gravar aquela parada policial e o outro policial ali viu que a gente tava gravando e ele queria saber o porquê que a gente tava gravando.